Fala pessoal, eu sou o irmão Flávio Rodrigo, passando aqui para compartilhar mais uma palavra de Deus ao seu coração. E hoje, eu quero compartilhar uma palavra que já há muito tempo tem falado comigo. São mais uma daquelas mensagens que Deus tem colocado no coração e que a gente fica feliz de poder compartilhar com vocês. Mas antes de entrarmos na mensagem, eu quero pedir dois favorzinhos para vocês, Primeiro, se você chegou nesse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, seja em qual plataforma você esteja acompanhando, seja no YouTube, no Facebook ou no Instagram, em qualquer uma dessas plataformas que você estiver acompanhando. Eu peço que você se inscreva no canal, nos ajude a alcançar mais pessoas, compartilhando esta mensagem e que você possa ser abençoado e ser um abençoador de outras pessoas. Dito isso, eu tenho um outro pedido para fazer. Você que ainda não conhece a nossa livraria, Levando a Palavra, nós estamos com um grande número de livros, que pode edificar a sua vida. Talvez você vai encontrar, seja no link na bio do canal, seja num link aqui abaixo, ou mesmo em algum lugar, você vai encontrar um telefone com um WhatsApp, para que você possa entrar em contato com a livraria Levando a Palavra e você seja abençoado com os nossos materiais. Dito isso, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem de uma série de mensagens que Deus colocou no meu coração já há mais ou menos um ano atrás, mais ou menos uns 2 anos atrás, em 2022, eu fui em Campos do Jordão e escutar o pastor Eliseu Rodrigues pregar. E nesse dia que a gente foi lá, eu comprei um livro chamado A Cruz de Cristo, do pastor Eliseu Rodrigues, um super livro, vale super a pena você adquiri-lo, tocou muito meu coração. Em cima desse livro surgiu essa série de mensagens, as 7 palavras de Jesus na cruz. E a que eu quero compartilhar com vocês hoje é a palavra da salvação da graça, a segunda palavra de Jesus na cruz. Para nós chegarmos nesse ponto, eu quero fazer uma retrospectiva com vocês. Eu quero voltar um pouco lá atrás para que nós possamos entender, Mas antes eu quero ler com vocês Lucas capítulo 23, do versículos 39 ao 43, que diz assim: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e também a nós. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre a mesma sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É interessante, ou é importante lembrar que Jesus, o Filho de Deus, nascido de mulher, como está lá em Gálatas, ele veio ao mundo não para curar os enfermos, Nós já falamos disso numa outra live, mas vale resgatar isso aqui. Jesus não veio para fazer milagres, Jesus veio para salvar os que se haviam perdido, Jesus não veio para fazer milagres, embora ele tenha dado voz aos mudos, ouvido aos surdos, voz aos mudos, movimento aos paralíticos. Não foi essa a missão de Jesus. A missão de Jesus foi salvar os que se haviam perdido. Então, esse é o pano de fundo. Nós precisamos entender a missão de Jesus. A missão de Jesus é salvar. Falamos disso quando nós tratamos da cruz de Cristo, uma tão grande salvação. E se você ainda não viu esse vídeo, vale a pena você dar uma conferida no canal. Você vai encontrar esse vídeo, a cruz de Cristo, uma tão grande salvação. Mas Jesus não veio simplesmente, Jesus não veio para curar, ele veio para salvar. E como ele faz isso? Através da cruz. Mas nós precisamos entender que Jesus, ao ser pendurado na cruz do Calvário, ele profere 7 palavras. São 7 discursos que Jesus profere na cruz do Calvário, que elas têm um valor muito grande para nós nos dias de hoje. Eu não vou entrar em cada uma delas, eu vou apenas citar, passar por cima aqui, mas das 7 palavras de Jesus, a primeira é a palavra do perdão. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A segunda, que nós vamos tratar hoje, é a palavra da salvação da graça. A terceira palavra é a palavra do consolo. A quarta palavra é a palavra do desamparo. A quinta palavra é a palavra da humanidade, da agonia de Jesus. A sexta palavra é a palavra da missão cumprida, Tetelestai. E a última palavra é a palavra da entrega. Eu espero poder falar das outras palavras outro dia, mas nesse momento eu quero falar dessa palavra propriamente dito, Qual é o pano de fundo dessa segunda palavra?
Jesus, ele está sendo crucificado, ele vai para a cruz e nesse momento em que ele é levantado, ele é crucificado entre dois ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda, né? E Mateus 27 nos relata que ambos os ladrões, ambos os criminosos estão blasfemando contra Jesus. Ambos os ladrões, eles estão levantando e fazendo insultos contra Jesus. Na primeira fala de Jesus, né, quando você começa a ler o relato da crucificação, a Bíblia nos diz que os que passavam blasfemavam contra Jesus, meneando a cabeça, né, fazendo sinais com a cabeça, dizendo, olha, se tu és mesmo Cristo, desce daí e nós creremos em ti. Ou seja, não só Jesus ele é insultado pelos ladrões da cruz, mas por outros que estavam ali também. Então, nós precisamos entender esse pano de fundo, nós precisamos entender o que aconteceu. Por quê? Porque é nesse momento em que Jesus é levantado, e ao ser levantado, ele profere a primeira palavra dele na cruz, que é, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, quando Jesus fala isso, ele gera, essa primeira palavra de Jesus na cruz, gera algo nas pessoas, né? É nesse momento que alguns já começam a entender o chamado de Jesus, já começam a entender o que está acontecendo, aquele cenário talvez estivesse obscuro para eles, mas a partir dessa primeira palavra de Jesus, né, que Jesus na primeira palavra ele age como um sacerdote, né, aqui nessa segunda palavra ele vai agir como um rei, como sacerdote ele leva o pedido de perdão da humanidade até o Deus, né? Então ele faz esse intercâmbio entre o homem e Deus como sacerdote, mas aqui como rei ele já é capaz de liberar o perdão. Então nós precisamos entender que a primeira palavra de Jesus então foi, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Dito isso, o que eu quero destacar aqui sobre a palavra da salvação da graça é que ela tem 3 aspectos que nós precisamos, que nós vamos estudar e vamos compartilhar aqui. O primeiro que eu quero compartilhar com vocês é que a fé vem pelo ouvir. O segundo aspecto que eu quero tratar com vocês é que a salvação é pela graça. Em terceiro e último lugar, eu quero terminar dizendo para vocês que a salvação é um ato único e instantâneo na vida do cristão. Então, vamos começar tratando a respeito de a fé vem pelo ouvir, né? Em Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Isso significa que nós não somos salvos de outra forma, senão expostos ao evangelho. Eu vou falar disso um pouco mais adiante. Mas o que me chama a atenção é que aquele ladrão, talvez movido pela primeira palavra de Jesus, tomado pela convicção dos seus pecados, ele decide, né, reconhecer aquele homem que está ali pregado no madeiro, sofrendo as mesmas condenações que ele, como ele mesmo vai relatar. Ele decide crer que aquele é o Filho de Deus. Ou seja, com isso, talvez aquela primeira palavra tenha gerado no coração daquele homem a convicção de quem era Jesus. E como nós podemos ter certeza disso? Porque essa primeira palavra, que eu creio, ela gerou nele 5 características de alguém que recebeu a salvação. Primeiro, é que ele recebe a palavra de Jesus e se arrepende. Ou seja, a primeira coisa que aquele homem tem em si é um senso de arrependimento. O segundo aspecto é que ele reconhece o senhorio de Jesus. Um terceiro aspecto é que ele reconhece a santidade de Jesus. Esse homem nenhum mal fez. Em quarto lugar, ele reconhece que Jesus tem um reino. Ele reconhece o reino de Cristo. Ele diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Em último lugar, ele reconhece o poder de Jesus de salvar. Ele sabe que Jesus pode salvá-lo. Então, essas 5 características são trazidas à tona quando este homem está exposto ao ensino de Jesus, à palavra de Jesus. Isso quer dizer que ninguém é convertido sem que seja exposto à palavra de Deus. Não há conversão a Cristo sem que haja pregação do Evangelho. É pela palavra que Deus chama os seus escolhidos à salvação. É pela palavra que Deus orienta a igreja. É pela palavra que Deus transforma o nosso coração. É pela palavra que nós somos salvos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ou seja, você e eu éramos como aquele ladrão. Nós fomos convertidos ao ouvirmos uma palavra de Deus. Aqui cabe o meu testemunho, pessoal. Eu fui convertido ouvindo uma música de rap
do grupo ao cubo, onde ele cita Romanos 6,23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, ao ouvir as palavras proferidas nas Escrituras, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Foi aí que eu fui convertido. Então, a palavra precisa ser acompanhada de fé. Então não basta somente nós ouvirmos a palavra de Deus, nós precisamos aplicar fé nela. E a fé, ela traz consigo, de novo, esses 5 pontos que nós destacamos. Primeiro, o arrependimento. Segundo, reconhecer o senhorio de Cristo. Terceiro, reconhecer a santidade de Cristo. Quarto, reconhecer o reino de Cristo. Em quinto, reconhecer o poder de Cristo. Então, a fé vem pelo ouvir. Sem pregação do evangelho, não há conversão. Mas a conversão, ela vem pela graça e ela é acessada mediante a fé. Então, se nós ouvirmos a palavra de Deus e ao ouvir a palavra, essa palavra gera fé em nós, nós vamos para o segundo aspecto, né? O segundo ponto da nossa mensagem, que a salvação é pela graça. E Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, está escrito: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, nem das obras, para que ninguém se glorie. Independentemente, nós somos salvos, então, segundo esse texto, independentemente das obras que praticamos, independentemente das obras da lei, nós não fazemos nada para ser salvos, né? Eu disse isso na mensagem, né? A cruz de Cristo, uma tão grande salvação. Mas vale destacar, nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos para Deus, nós somos salvos por aquilo que Deus já fez para nós em Cristo Jesus, né? Então, a graça, ela tem a ideia de um favor imerecido. Nós não merecíamos ser salvos, mas Cristo nos salvou. Aquele ladrão, assim como nós, não merecia a salvação. Então, mas ele vai receber a sua salvação, porque a salvação não vem por esforço, a salvação vem pela graça. A salvação não vem por aquilo que nós fazemos, ela vem pela fé que nós temos em Cristo Jesus, ao fazermos aqueles 5 pontos que nós falamos ali atrás, agora há pouco, né? Então, a salvação não vem por aquilo que nós fazemos, mas ela vem pela cruz de Cristo. Você não é salvo porque você é bonzinho, mas você é salvo por Cristo. Não somos salvos por não termos pecado, nós somos salvos apesar dos nossos pecados. E aqui, uma frase que eu citei também há uns dias atrás, do Hernandes Dias Lopes, que diz que graça é aquilo que nós não merecemos e Deus nos dá. Nós não merecíamos a salvação, mas Deus nos disponibiliza essa salvação. E misericórdia é aquilo que nós merecíamos e Deus não nos aplica. Ou seja, nós merecíamos a condenação. Tal como aquele ladrão, nós merecíamos a condenação eterna. Tal como aquele ladrão, nós não merecíamos o que nós recebemos, o que Deus nos deu. Mas nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós somos salvos pela cruz de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pela palavra de Cristo implantada em nossos corações, através do nosso arrependimento, através do reconhecimento do senhorio de Cristo, né? Através do reconhecimento da santidade de Cristo, né? Através do reconhecimento do reino de Cristo e através do reconhecimento do poder de Cristo. Ou seja, se a salvação é pela graça, mediante a fé, ela só vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu e você não podemos ficar orgulhosos, eu sempre falo isso, nós não vamos chegar no céu batendo no peito e dizendo: olha, eu cheguei aqui por mérito, eu cheguei aqui porque eu mereço estar aqui. Todos nós vamos chegar no céu somente por causa da graça. Nada mais salva o ser humano senão a graça de Deus. Então, dito isso, eu vou recapitular com vocês. Primeiro, a salvação vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir, né? E a fé em nós, ela gera o acesso à graça de Deus, né? Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Se a fé vem pelo ouvir, e a salvação vem pela graça, né? E que é acessada através da fé. Então tudo começa com a pregação do evangelho, e foi exatamente o que aquele ladrão experimentou. Ele experimentou a palavra de Deus, ele ouviu da boca do próprio verbo, né, as palavras de perdão para os seus algozes, e agora aquele homem decide, então, que agora é a vez dele. Então ele se arrepende dos seus pecados, e agora ele pede para Jesus para que não... E é interessante,
porque ele não pede algo muito profundo, ele diz, lembra-te de mim, lá no final. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus, ao nos entregarmos para ele, ele nos salva. E esse é o terceiro e último aspecto da nossa mensagem. A salvação é um ato único e instantâneo. Né? Jesus vai dizer para ele, verso 43, Jesus respondeu, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje, você e eu não somos salvos amanhã. Você e eu não somos salvos no final da nossa vida. Você e eu não somos salvos quando nos batizamos. Você e eu não somos salvos quando nós fazemos algo para Deus. Mas nós somos salvos no momento em que cremos no Senhor Jesus Cristo. Em Romanos, capítulo de número 10, o versículo de número 9, o apóstolo Paulo escreve algo que me chama muita atenção, falando a respeito da salvação. Ele diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Verso 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, a salvação é algo instantâneo. No momento em que você creu, você é salvo. No momento em que você aceitou Jesus na sua vida como Senhor, e aqui eu quero destacar, nós não podemos aceitar Jesus somente como Salvador, sem que aceitemos Ele como Senhor. A obediência à palavra de Deus, ela vem em primeiro lugar, depois vem a